Sejam todos bem-vindos a essa edição especial do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. Tratar sobre os bens digitais, direito digital, é algo muito moderno no nosso país. E o professor Bruno Zampier, que é um doutrinador, é uma referência na área, com estudos, inclusive, muito avançados. Eu tenho a honra de caminhar ao lado como um amigo irmão. Seja muito bem-vindo. Grande Rose, professora, grande amiga, empreendedora, coordenadora de cursos, referência para todos nós, grande palestrante. Obrigado por mais esse convite. É sempre uma honra e uma alegria estar nos projetos que você coordena, viu, minha amiga? Eu fico muito emocionada, porque o professor Bruno Zampieri, ele tem algo que não está nem no currículo Lattes dele, nem nas gravações. Ele é uma referência para a gente. Quando fala de oratória, de entrar em cena, eu gosto de sentar na fila da frente ali para aprender com ele. Mas pela sua integridade, pela sua hombridade e por um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu sabia que você estava lá que, em relação ao luto, numa palestra dele linda lá na Espanha, quando ele me dedicou, e eu fiquei depois, quando eu voltei para o hotel, Bruno, chorando assim copiosamente, agradecendo o nosso Pai maior, sabe, de ter você ao lado. Muito obrigada. E hoje nós vamos estimular os estudos dos nossos pupilos, porque nós somos professores, então dos nossos pupilos. Então, abrindo os trabalhos sobre direito digital, o que o senso comum pensa ou o que a gente deve repensar, até onde os nossos dados ali estão protegidos ou não. Bom, vamos lá, minha amiga. Eu acho que sim, o direito digital é um tema que eu já pesquiso aí, como você sabe, há mais de 10 anos. Ele ainda está vivendo seu alvorecer, especialmente no Brasil. E é estranho isso, porque hoje o direito digital ele é um novo ramo, eu acredito nisso, e além de ser um novo ramo, ele tem um caráter absolutamente transversal. Então a gente pode falar em direito processual digital, direito civil digital, direito penal digital, direito processual, direito administrativo digital, a gente fala em constitucionalismo digital, tudo se digitalizou. Se o direito é um fenômeno, uma ciência social, uma ciência que visa evitar, prevenir e resolver, dirimir conflitos na nossa vida em sociedade, à medida que a nossa vida vai se digitalizando, é óbvio que o direito vai seguir esse mesmo caminho. Então, o direito digital nada mais é do que um reconhecimento da digitalização da nossa vida. Então, se a nossa vida está cada vez mais virtualizada, o direito ele tem como necessidade, como impositivo, seguir esse caminho. Então, por isso que a gente tem visto o crescimento no Brasil e no mundo de normas que visam regular a nossa vida digital. No Brasil, a gente tem vários exemplos dessa norma. O mundo inteiro está em busca de normatização da vida digital, não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Há uma certa dificuldade de compreensão desse fenômeno, porque, afinal de contas, ele é novo. Cobrar uma dívida, Rose, é um fenômeno, assim, se a gente pensar em direito das obrigações, que vem desde lá de Roma, ou seja, tem milênios a cobrança de uma dívida. Se apropriar de terras, produzir numa terra, é um fenômeno que tem o quê? Milênios. Agora, agredir uma pessoa na internet, perseguir uma pessoa na internet, fazer com que determinados serviços só sejam prestados pela via digital, proteger dados das pessoas que nós alimentamos sistemas todos os dias. Isso é absolutamente novo. Isso não chega a ter décadas. Então, nós estamos diante de uma fenomenologia inédita. Daí a dificuldade da gente pensar como vai se regulamentar. Quando a gente pensa hoje, o poder está onde? Está nos grandes estados ou está nas big techs? Quem é o detentor de poder hoje no mundo? É os Estados Unidos, o governo norte-americano? É o governo chinês? Ou em pé de igualdade, a gente tem um Google, uma Meta, um TikTok e tantas outras empresas, grandes empresas de tecnologias, as chamadas big techs. Então, quando a gente fala em regulamentação de big techs,
quando a gente fala de proteção do ser humano no universo digital, são temas novos. Por isso gera tanto debate, por isso gera tanta contradição, por isso gera tanta incerteza. Por isso a gente não sabe qual é o melhor modelo de regulamentação, porque tudo é muito novo. A gente não discute se cobrar a dívida é certo ou não. A gente não discute se a invasão a uma propriedade é certo ou não. Isso já está pacificado há milênios. Agora, quando a gente fala desses novos fenômenos trazidos pelo universo digital, nós estamos falando de coisas novas e como tudo que é novo, assusta. Tem insegurança. A gente não sabe como caminhar. Então, por isso que a primeira medida que a gente tem que fazer, amiga, é entender que o direito digital é uma necessidade do mundo moderno, que o direito digital tem um caráter transversal, que o direito digital ele traz medo, insegurança e incerteza, mas que nós temos que caminhar. Porque só assim nós vamos cumprir o que está na nossa Constituição, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, que é proteger a dignidade da pessoa humana, que é respeitar a pluralidade de ideias, que é construir um mundo verdadeiramente democrático, que é impor um Estado de direito. Então nós vamos ter que conciliar isso tudo. Como viver num ambiente digital que por vezes parece anárquico, que por vezes parece emburrecedor, que por vezes parece e é mesmo violento, e como a gente pode concatenar, harmonizar isso com os ditames da nossa Constituição. Então, por isso, eu venho aqui e afirmo: o direito digital é mais do que um ramo, ele é uma necessidade do mundo moderno. Gostei muito. A minha cabeça tá assim, ó, explodindo enquanto você faz as primeiras provocações, porque esse ato da mudança, pensando e voltando para a nossa área jurídica, o nosso processo legislativo, ele não é tão simples assim. Então, se é algo que precisa de uma resposta imediata, como que ficam ali as decisões dos tribunais? Se quando a gente pensa nessa estrutura, primeiro vem os costumes, e aí depois vai dando essa maturidade até fazer valer o direito no caso concreto, e o direito digital, ele não pode esperar por isso, não é? Ele já tem uma demanda imediata. O que que você visualiza e na sua versão prática, como que você tem observado ali essas decisões? Eu acho assim, a gente ainda está, como eu disse, no começo dessa história toda. Eu fico pensando, eu, Bruno, com 80 anos, com 90 anos, né? A gente é da mesma geração, nós vamos estar lá velhinhos, assim, pensando, olha, eu vi o nascimento disso tudo aí, né? Eu estava ali quando isso tudo era mato. Adorei. Porque é isso que vai acontecer. As novas gerações, até de estudantes de direito, sabe, já estão enxergando esse momento diferente. Eles não querem ficar estudando coisas anacrônicas, coisas antigas, eles querem essa coisa pulsante e moderna que é o direito digital. Então, quando a gente fala que o Brasil tem desde 2014 um marco civil da internet, quando a gente vê agora o posicionamento do STF recente, fixando diversas teses sobre um dispositivo específico, o artigo 19 do MCI, do Marco Civil da Internet, quando a gente vê, mais recentemente, uma LGPD, quando a gente enxerga os neurodireitos, a privacidade mental, a liberdade na internet, a liberdade de escolha, quando a gente fala do direito de acesso a novas tecnologias, tudo isso, como eu disse, é muito novo. E nós estamos tentando tatear isso para saber como é que a gente vai regulamentar. Quando a gente fala do projeto de lei 2338, que é o projeto de lei que está discutindo no Brasil a regulamentação da inteligência artificial, seguindo o modelo de regulamentação tido pela Europa de 2017 a 2023. Quando a gente pensa, por exemplo, se é viável ou não novos crimes cibernéticos, e todo dia o direito penal está sendo regulamentado a ponto de se colocar como majorante no direito penal o uso de inteligência artificial como uma circunstância agravante do crime, tentando combater deepfakes e coisas do tipo. Ou seja, é tudo muito novo, né, amiga? E causa mesmo essa surpresa, essa ansiedade de quem trabalha na matéria. E, ao mesmo tempo, se o direito ele sempre foi lento para regulamentar os novos fatos sociais, ele vai ser mais lento ainda quando uma pequena parcela da população entende de fato o que nós estamos brigando. Então, quando nós vemos assim uma polarização que é política, que é afetiva muitas vezes,
e que ela começa a alcançar, o que é natural, diversos projetos de lei, a gente começa a perder espaço democrático para esse debate. Então, quando eu vejo, por exemplo, gente defendendo cegamente a regulamentação das big techs, quando eu vejo gente defendendo cegamente a não regulamentação, eu paro e penso, espera aí, se nós não vamos regulamentar, nós vamos criar o que? A anarquia das big techs. Então, nós não temos que discutir se deve regulamentar ou não big tech, sabe? Você está entendendo? Assim, a gente tem que discutir como. Gostei Não muito. é se. O se já está superado. Sim, Por exemplo, eu vejo um juiz federal, ou um juiz estadual, ou um ministro determinando algo a uma Big Tech para a proteção de um sujeito determinado ou de uma coletividade de sujeitos. E essa Big Tech dando de ombro, falando, dá licença, sai daqui, pode fixar as trends que eu não estou nem aí. E se quiser tirar meu serviço do ar, pode tirar meu serviço do ar, que eu vou aqui arregimentar uma legião de fanáticos que vão me defender ainda assim. Peraí, nós estamos discutindo a soberania. Nós estamos discutindo exercício de poder. Nós estamos discutindo, então, coisas que são absolutamente necessárias para o momento moderno. Então, eu já estou naquela fase, sabe, amigo, que não é mais discutir se a gente deve ter um direito digital. Nós temos que ter, e esse direito digital vai causar incômodo, como é a tarefa do direito quando ele é regulamentatório. Ele causa incômodo, ele afeta interesses, ele agride interesses. Só que, quanto mais polarização, menos entendimento. Quanto mais polarização, menos democracia. Então eu vejo, por exemplo, esses fenômenos polarizantes como extremamente deletérios, não apenas para o Estado democrático, mas como o próprio direito digital. Então eu estou rascunhando um artigo novo que eu vou dizer isso. Olha, o direito digital, assim como várias áreas do direito, está sendo completamente deturpado e prejudicado por polarizações políticas e de opiniões, e polarizações que não são só políticas, elas são afetivas. Tem coisas que eu nem sei como eu vou me posicionar, porque é tema difícil, é tema complexo. E para tema complexo não tem resposta fácil. Mas aí eu vejo um ideólogo ou um deputado que eu sigo, como é que ele vai se posicionar? E de repente eu viro uma massa de manobra onde eu só vou repetir o que ele vai falar. E eu não conheço nada daquele tema. Eu não conheço nada. Então, Rose, semana passada eu estava fazendo um curso de prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Um curso maravilhoso, 40 horas de curso. E a gente estava exatamente debatendo o quão difícil é fazer esse combate ao abuso sexual infantil se a gente não tiver colaboração das grandes companhias de tecnologia. Então vamos supor, Rose, o meu menino, ele tem uma foto vazada na internet e pedófilos estão vendendo aquela foto em sites e às vezes ofertando em Instagram, ofertando em WhatsApp, ofertando em Telegram. Alguém que está nos assistindo duvida que o Estado tem que agir para fazer cessar aquele comportamento de... Ninguém duvida. Então, quando a gente fala, peraí, a gente tem que regulamentar a rede social, a gente tem que regulamentar aplicativo de mensageria, a gente está discutindo coisas como estas. De violência gratuita. Se eu tenho um script, um protocolo de invasão escolar, ensinando crianças a pegarem uma arma, invadirem uma escola e matarem coleguinhas. Vocês acham que isso não precisa ser regulamentado? Que mundo que nós estamos vivendo? Então, quando eu vejo alguém assim, não, é um absurdo regulamentar a Big Tech. Tá, que absurdo é esse que você está dizendo? É em nome da liberdade. Que liberdade é essa que você está defendendo, meu camarada? Que liberdade é essa? Deixa eu te mostrar as atrocidades que existem nesse universo para você tomar mais consciência e parar de falar bobagem em rede social e pela rua fora. Para de ser um idiota polarizado. Para de ser massa de manobra. Porque nós temos que entender qual é o perigo, qual é o risco, quais são os bens em jogo, quais são os direitos que podem ser violados, muitas vezes de vulneráveis, de pessoas indefesas, que nós temos que ter a mão forte do Estado para fazer uma regulamentação adequada. Também não é qualquer regulamentação, porque senão a gente empodera, e quando a gente não tem regulamentação, às vezes a gente põe peso demais na mão de juízes e de ministros. Então, talvez, se a gente estivesse discutindo mais democraticamente, mais maduramente, que tipo de regulamentação a gente deveria ter, talvez as coisas estariam tomando um caminho mais adequado para todo mundo, conciliando diversos interesses. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o universo digital mais profundamente e achar que o universo digital é muito além do que aquilo que a gente vive.
Porque tem pessoas que acham que o universo digital é só aquela bolhazinha que a gente atua e não é. Ele tem muito mais camadas. E o Estado tem que regulamentar e regulamentar bem, de forma adequada, de forma proporcional, dotando juízes, o Poder Judiciário, de instrumentos fortes para quando as suas ordens não forem cumpridas. Então, amiga, é um papo que tem várias camadas, Tem ele é muito. muito profundo, ele está só no começo desse debate, mas hoje a minha maior bandeira é não sejamos burros, inocentes e massa de manobra. Tem muita coisa por detrás, tem muito interesse econômico por detrás. Então, se a gente quer um Estado forte, um Estado justo, um Estado verdadeiramente democrático, nós temos que incentivar o debate a projetos que buscam regulamentar o universo digital em múltiplas camadas, em múltiplos sentidos. Gostei muito e eu compartilho integralmente o seu entendimento, porque quando nós estamos nesse oceano ali e nesse mar aberto, esse efeito manada, ele é extremamente preocupante. Mais preocupante ainda dos estudantes da nossa área jurídica, dos profissionais que atuam na nossa área jurídica, praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, sem debruçar nessa temática ou estudar para verificar como que ele pode somar. Já que quando nós estamos falando do direito digital e as redes sociais, ela coloca um microfone na boca de todos nós, né? Então, como que você vai replicar? E o que eu tenho visualizado nos últimos tempos, não sei se você sentiu um pouco esse desconforto, é quando nós pensamos, por exemplo, em liberdade de expressão. Até onde tem essa liberdade de expressão, até onde as redes sociais têm total impunidade, porque nós estamos falando de um direito digital que é moderno, mas nós temos direitos e deveres que têm repercussão também quando tem essa expressão ali dentro das redes sociais. Eu queria muito te ouvir para ver como que é o seu parecer em relação a essa estrutura. Sim. Liberdade de expressão é um dos temas mais debatidos hoje, porque todo mundo tem voz, né, Uhum. Rose? Por que, que hoje a liberdade de expressão está tão na moda, tão em voga? Porque com um celular na mão e um cadastro numa plataforma digital, todos nós passamos a ter voz. Antigamente, antes desse universo digital, a liberdade de expressão, eu lembro na faculdade, não sei se você lembra, a gente passava da liberdade de expressão ali na aula de constitucional como mais um direito qualquer e vamos em frente, Sim. né? Tinha esse apego todo à liberdade de expressão, porque poucas pessoas tinham voz. No universo analógico, poucas pessoas tinham voz. Então a gente falava da liberdade de expressão de um jornalista, de um escritor, de um professor, de um político, ou seja, pessoas com certa envergadura social, que tinham voz, que tinham alguma audiência. Só que hoje, com o fenômeno das redes sociais, todo mundo tem voz. Todo mundo pode ter voz. Você vê, às vezes, de uma semana para outra, pessoas que nem eram tão conhecidas passarem a ser extremamente debatidas e toda semana você se depara com uma situação assim, nossa, esse vídeo aí viralizou, eu nunca tinha ouvido falar nessa pessoa do vídeo. É ou não é, Rose? Sim, Eu estava sim. eu tava aqui num grupo de WhatsApp mais cedo, Felca é um youtuber, né, um influenciador, que é a galera mais nova aí, e ele viralizou na semana passada com um vídeo destacando o quão absurdo é a gente monetizar vídeos em plataformas digitais usando crianças, adultizando crianças. E ele fez um vídeo que já tem mais de 20 milhões de views. E um monte de gente aqui da minha idade, né? Quem é esse tal de Felca? Nunca tinha ouvido falar. Também não. E a geração mais nova, ele é famoso, né? Mas assim, só dei esse exemplo para mostrar, para caracterizar isso que eu estou dizendo. Muitas pessoas de uma semana para outra furam a bolha em que elas atuam e passam a ser conhecidas pelo público em geral. Então, isso gerou um maior debate, uma maior preocupação com a liberdade de expressão. E, infelizmente, esse debate da liberdade de expressão também ele ganhou mais protagonismo, porque muitas pessoas que não são do direito usam essa ideia de uma liberdade ilimitada. Ou seja, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, liberdade para falar o que eu bem entender. É E sobre qualquer isso. pessoa do terceiro período de direito já sabe que não é bem assim. Uhum. Nenhuma liberdade nossa é absoluta. Até a minha liberdade de ir e vir, em hipóteses justificadas, pode ser restrita, como aconteceu, por exemplo, na pandemia, quando a gente teve decretos
de isolamento social. Ou seja, toda liberdade, em algum momento e sob alguma justificativa nas democracias, elas podem ser restringidas. E isso acontece também com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, como qualquer direito fundamental, ela não é absoluta, porque a sua absolutização geraria a própria negação de outros direitos fundamentais. Essa é uma lição básica de direito constitucional que todos nós aprendemos. Então, a liberdade de expressão, hoje, ela vive esse apogeu de discussão, de debates. Por quê? Porque todo mundo tem voz, todo mundo hoje pode ter uma audiência, todo mundo quer falar, poucos estão habilitados a ouvir, falar todo mundo quer, mas ouvir poucos querem. E, lógico, muitas pessoas entendendo que liberdade de expressão seria um direito absoluto, uma liberdade de falar o que quiser, defender ideias horríveis, ser preconceituoso e por aí vai. E, na verdade, isso tem que ser restrito, tem que ser restringido. A gente tem um modelo europeu de liberdade de expressão, que é mais restrito, um modelo norte-americano, anglo-saxão, que é mais dilatado. Basta ver um programa de humor de um comediante inglês ou norte-americano para você entender isso, o quão a liberdade de expressão lá é mais dilatada, e o Brasil, via de regra, sempre se alinhou ao modelo europeu, ou seja, de forma justificada, a liberdade de expressão pode e deve ser restringida. E assim vem caminhando a jurisprudência do STJ e do STF nos últimos 20 anos. Claro, uma decisão ou outra merece crítica, mas no contexto geral, falando de uma jurisprudência relativamente à liberdade de expressão, eu acho sim que os nossos tribunais superiores têm mandado bem. Claro, repito, pode ter uma crítica aqui, outra colar, e isso é do jogo democrático. Os próprios tribunais hão de entender isso. Mas eu acho que no cômputo geral da jurisprudência brasileira, a jurisprudência brasileira tem sim combatido abusos, tem sim evitado a censura, tem sim atuado de maneira correta contra discursos extremistas, contra discursos de ordem, de ódio, contra discursos disruptivos da ordem democrática. Então, no cômputo geral, eu acho que sim, a nossa jurisprudência tem dado boas respostas, repito pela terceira vez, claro, com uma crítica aqui ou outra colar. Então, tem se respeitado a liberdade jornalística, tem sido respeitado a liberdade de sátira, de poder fazer piada. E muitas pessoas acham que a liberdade de expressão deve ser restrita quando viola a sua visão de mundo. Ou seja, Sensacional. eu sou de alguma religião, alguém foi lá e falou mal da minha religião, aí eu defendo censura. Mas se é o meu pastor falando um absurdo contra outra religião, eu defendo a liberdade de expressão. Então eu vejo que hoje a liberdade de expressão ela tem muito mais apegos pessoais do que apegos institucionais, que se ligam à ideia de viés de confirmação. Se aquela fala confirma algo que eu acredito, ela é válida. Se aquela fala viola algo que eu acredito, ela deve ser restringida. E numa democracia a gente deve trabalhar com o conceito de mercado livre de ideias. Ou seja, nem toda ideia que eu discordo, ela deve ser o quê? Evitada. Tem um monte de deputado que fala muita besteira no meu modo de entender. Mas eu acredito que eles devem sim continuar falando aquelas besteiras, porque aquilo atende uma demanda de um público, aquilo pode contestar a minha visão de mundo, e isso faz parte do jogo democrático. Agora, eu acho que alguns deputados devem ter a sua fala restringida quando eles colocam minorias em situação de risco, quando eles confessadamente querem violar o Estado de Direito, quando eles desejam, com aquela fala, colocar em evidência uma situação que é perturbadora da ordem social. Ou seja, eu vejo, como libertário que sou, um liberal em essência, eu vejo que a liberdade de expressão ela deve sim ser sempre a regra, e o judiciário deve estar atento para quando houver abuso dessa liberdade de expressão, e um abuso bem característico, aí sim ela deve ser evidentemente restringida. Mas, em linhas gerais, eu acho que o Brasil tem ido bem, em que pese algumas críticas, no contexto da liberdade de expressão e da preservação desse direito. Se a gente pegar a maioria das decisões dos nossos tribunais superiores, elas são, sim, favoráveis à liberdade de expressão, e a restrição à liberdade de expressão tem sido, sim, basta fazer uma análise jurisprudencial, tem sido excepcional. E nós falamos, meus pupilos, né? Porque nós somos professores, eu, professor Bruno, também professor,
nós falamos de democracia, né, e das diferenças, e eu adorei a sua fala, quando viola a visão de mundo de alguém e ali ele, ele sente esse desconforto, mas é muito além disso. E nós falamos um pouco de deveres, né, nesse segundo bloco. Mas nós temos também muitos direitos. E você tem uma obra, eu tenho inclusive autografada, eu fui no dia do lançamento, eu tenho autografada. E o professor Bruno Zampieri tem uma obra que trata de bens digitais. Então, dentro do Uhum. direito digital, nós temos essa estrutura, de bens digitais. Isso, meu irmão, bens digitais. Então, eu quero finalizar esse nosso terceiro bloco muito com a sua visão do que tem mudado nos últimos tempos, para aqueles que são leigos, o que é considerado os bens digitais e quais são esses desafios. Vamos lá, amiga. Eu tive essa ideia, né, dos bens digitais lá em 2014, no meu mestrado ainda, e eu escrevi essa obra aqui, Bens Digitais, lá em 2015, e essa obra, para minha alegria, tem sido referência para muitos trabalhos, e inclusive ajudou o trabalho da própria Comissão de Revisão e Atualização do Código Civil de 2002, que gerou o projeto de lei número 5 de 2025. É o projeto de lei 4 de 2025, perdão, que está lá no Senado sendo debatido, essa grande revisão que nós teremos do Código Civil. Na minha concepção, vários ativos que nós temos na nossa vida hoje, eles são ativos intangíveis e que têm algum apreço econômico ou sentimental. Então, por exemplo, as minhas milhas aéreas, elas são ativos intangíveis e que, claro, são patrimônio. Se eu chegar para você e falar, Rose, você tem 500 mil milhas, você pode ir para a Europa com esse valor, mas eu tenho uma péssima notícia, elas venceram. Você vai ficar chateado ou não vai? Claro. Então, porque aquilo tinha um valor econômico, aquilo era dinheiro. Olha, Rose, se você quiser pegar essas milhas e comprar uma nova geladeira para sua casa, você pode. Opa, que maravilha! Então eu posso transformar isso em dinheiro? Pode. Você pode alugar um carro, você pode reservar um hotel com essas milhas. Nós estamos falando de patrimônio. Então eu criei a classificação dos bens digitais patrimoniais, nesse sentido, aqueles bens intangíveis que têm algum apreço econômico. Assim como as moedas digitais, né, as moedas virtuais, como Bitcoin, Ethereum e tantas outras. Então, a gente criou esse conceito lá atrás, classificamos, e ele vai vir agora na reforma do Código Civil, com citação expressa, inclusive, desse livro. E, da mesma forma, a gente pode ter também situações em que há um bem digital, mas ele não traz qualquer aspecto patrimonial, ele é aspecto apenas existencial. Ele é uma extensão dos meus direitos da personalidade. Pense você, Rose, quem tem uma rede social e ali só aceita amigos para compartilhar sua vida privada, uma viagem, um prato que está comendo, um livro que está lendo. Ou seja, são aspectos da nossa vida, da nossa existência, são direitos da personalidade externados na plataforma digital, nos ambientes virtuais. Então eu chamo isso de bem digital existencial, que não tem qualquer valor econômico, só atende projeções da nossa personalidade. E a gente tem hoje a figura, por exemplo, das celebridades, como eu citei aqui há pouco, o Felca, o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, os grandes influencers do Brasil aí, das redes sociais, do YouTube, que eles fazem um misto disso, eles se valem da sua personalidade, da sua liberdade de expressão, do seu intelecto, da sua capacidade de fala, de oratória, para monetizar e ganhar milhões de reais todos os meses. Então a gente tem aqui um bem digital de caráter misto, que ele é tanto existencial quanto patrimonial. E dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar em contratos desses bens digitais, nós podemos pensar em posse desses bens digitais, nós podemos pensar em alienação desses bens digitais, penhora desses bens digitais, podemos pensar na partilha desses bens digitais, seja numa herança, seja num divórcio, podemos pensar em pactos antinupciais que envolvam bens digitais, ou seja, ele vira um novo objeto mesmo de relações jurídicas. Então é isso que a gente trabalha nesse livro, é isso que a gente levou para a Comissão de Revisão do Código Civil, e é isso que, se o projeto de lei número 4 de 2025 for aprovado, vai estar lá no livro, tanto do direito digital, do direito civil digital, que vai ser o livro complementar que nós teremos, quanto no livro de direito das sucessões, quanto no livro de direito de família, quanto no livro de parte geral. A gente vai ter os bens digitais sendo trazidos para dentro do Código Civil para nossa honra e para nossa alegria. Realmente, para nossa honra e a nossa alegria se faz necessário. E para suas considerações finais, meu amigo e irmão, para aqueles que estão estudando para concurso ou mesmo no exercício da carreira, qual o seu Uhum. direcionamento de estudos para eles? É, meu principal direcionamento de estudo é o que eu faço com meu filho, Rose, que é ativar a curiosidade. Hum, A maior ferramenta de aprendizado que existe chama-se curiosidade.
Então, outro dia, né, meu menino tem 3 anos, Rose, você sabe, você conheceu ele lá na Espanha. E ele chegou para mim, ele estava ouvindo a rádio, eu estava ouvindo uma rádio, levando ele na escola. Aí o locutor lá falou de mercado livre, de energia e tal. Ele perguntou para mim com 3 anos, papai, o que é mercado livre? Eu olhei para trás do banco e falei, quê? Quem que é esse ser aqui atrás, velho? Né? E eu construí ali um conceito na hora, didaticamente, a partir do último presente que ele tinha ganho, o que era uma compra e venda, se ela podia ser restringida ou não. Eu falei, olha, então eu ensinei para ele mais ou menos ali o que era Mercado Livre. Eu tentei construir um conceito, expliquei. Aí outro dia ele perguntou, papai, o que é fuso horário? Eu falei, caramba, velho, né? Então, assim, ele tá com umas perguntinhas que eu falo assim, cara, eu não tenho que falar, cala a boca, menino, não é momento de você aprender isso. Tudo que ele me perguntar, eu vou tentar traçar da forma mais didática possível uma explicação que aguce a curiosidade dele, que depois eu posso revisitar. Então, depois eu crio alguma situação para repisar aquele conceito para ele. Então, eu estou fazendo isso muito aqui em casa, porque eu tive isso muito da minha mãe. Então, o Bruno, até hoje, ele é um sujeito que estuda bastante, porque eu sou curioso. Eu me sinto incomodado quando eu não sei algo. Eu quero aprender sempre mais. Eu busco ler, eu busco estudar, eu busco assistir coisas, ouvir podcasts, vários métodos hoje de aprendizado, né? Assistir vídeos. Então, eu acho que a principal ferramenta, sabe, Rose, que a gente tem perdido ao longo do tempo é a curiosidade. Aquele que é curioso aprende. Tudo que você tem curiosidade de aprendizado, você vai aprender. Então, a maior dica de estudo que eu dou é seja curioso, se mantenha curioso, se mantenha se desafiando, se provocando, porque eu acho que é assim que a vida caminha, seja para quem está estudando para concurso, para quem está na faculdade, para quem advoga, para quem já é servidor público, a ideia é se manter curioso. Quando a gente se mantém curioso, a aprendizagem vem naturalmente, na minha visão. Eu estou aplaudindo porque a minha inquietude, ao mesmo tempo, o meu coração quentinho que ficou com esse aprendizado que foi a nossa live, eu tenho certeza que é um espelho daqueles que vão ter a oportunidade de acompanhar esse conteúdo. Você foi muito generoso. Muito obrigada. E quando nós iniciamos, estava aberta a pauta, olha. Nós começamos de coração aberto, com folha Isso. branca e aproveitando o máximo, assim, sem perder uma piscadinha do Bruno e gerou esse reencontro. Que sorte a nossa. Muito obrigada, meu amigo e irmão. Foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. Amiga, eu que te agradeço mais essa oportunidade. Você sabe o quão grato eu sou a você, especialmente pela interface que você fez comigo lá e com o Alan, o Maurinho, os meninos do Grupo Notório. É uma honra para mim ser o palestrante que mais deu palestra na história do Grupo Notório nesses últimos 9 anos, desde que você me apresentou a eles. E sou muito feliz de te ter na minha jornada, na minha caminhada e todas as oportunidades que você sempre abriu para mim. Eu tenho a gratidão comigo como um valor muito forte e eu sempre serei grato e sempre atenderei aos seus convites. Então, conta sempre comigo e eu estou à disposição da sua audiência sempre.